Se você já não sentiu um vazio existencial, você certamente já ouviu algum amigo ou algum próximo falar sobre: a minha vida não tem mais sentido, eu sinto um vazio. Essa fala é mais comum do que a gente imagina. Mas é provável que você esteja se alimentando muito mais das coisas terrenas do que das coisas eternas, do que das coisas de Deus. O ser humano, ele é por natureza um ser que busca satisfações o tempo inteiro. Ele traça metas, objetivos, ele luta pelas metas e objetivos. Mas quando ele consegue, ele se pergunta: consegui, e aí? Não estou sentindo aquilo que eu achei que eu fosse sentir, a satisfação plena. Porque logo mais vem outro desejo, outras vontades. É inacabado, nunca acaba. E muitas vezes, para poder tampar esse vazio existencial, essa falta, não sei do que, esse ponto de interrogação, a gente procura se preencher com coisas que não agregam. Pode até preencher momentaneamente, mas logo quando acaba, não faz sentido nenhum. Dá o vazio existencial. Talvez a sua alma esteja clamando por algo eterno e não por algo passageiro. Porque tudo que vivemos aqui na Terra é passageiro. Só não as coisas de Deus são eternas. Tem um filósofo da psicologia que é o Kierkegaard. Eu, quando estudava psicologia na faculdade, eu gostava muito dele. Eu e uma amiga minha, a gente chegou a fazer um trabalho junto. Se ela ver esse vídeo, ela vai saber. E a gente, quando descobriu o Kierkegaard, a gente ficou encantada assim com os pensamentos dele. E ele fala muito sobre essa questão da angústia que o ser humano sente, desse vazio existencial. Mas que essa angústia e esse vazio não deve ser levado em desconsideração. Ele é importante sim para a nossa construção. Porque é através da angústia é que gera o desconforto e a gente começa a dar atenção. Poxa, o que está acontecendo comigo? Que incômodo é esse que eu estou sentindo? Então a gente começa a construir novos repertórios e a entender o que está acontecendo com a gente, e através dessa busca a gente vai respondendo coisas que geralmente no dia a dia não são respondidas, só através da angústia que sentimos. A gente começa a refletir, a gente começa a ter mais consciência das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando a gente tem aquela angústia, a angústia serve para refletir sobre a vida, serve para nos impulsionar a sair deste lugar de paralisação, de estagnação, de não frutificação, para um lugar de frutificação, de movimento. Não jogue a angústia e o vazio fora, porque eles têm um sentido sim. Se algo está incomodando, é porque você já não está mais gostando do que você está fazendo, ou do lugar que você está, ou das pessoas que estão à sua volta. Nós não fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados na escola sobre matérias que hoje em dia eu nem uso. Fórmula de Bhaskara é o exemplo de uma delas. Mas a escola não nos ensinou educação emocional, financeira, como lidar com os conflitos internos, as emoções. É por isso que muitos de nós nos perdemos quando temos vazios, quando temos falta de sentido. Mas é porque
a nossa alma, o nosso espírito anseia não só por coisas aqui da terra, anseia por coisas maiores do que nós, as coisas de Deus. Busca constante, entrega constante, esvaziamento de nós mesmos para nos preencher com o Espírito Santo. Porque tem uma passagem na Bíblia que fala que já não sou eu que vive em mim, mas é Cristo que vive. Eu vivo para Cristo. Então, é provável sim que às vezes o vazio, ele é tentado, tentamos, né, preencher com coisas supérfluas, coisas passageiras. Alguns que têm uma inclinação, um encurvamento para gostar de quando está passando por algum momento desafiador, e de encontro a algum tipo de bebida para poder anestesiar a dor. Mas logo no dia seguinte vem a ressaca e volta tudo de novo. São coisas que são ciclos viciosos. Quanto mais se alimenta, mais vai acontecendo e nunca para. É preciso que a gente encare o que está acontecendo. Porque não são só os momentos bons que nos fazem ser bons seres humanos. São os momentos desafiadores e extremamente desafiadores. O vazio existencial, a falta de sentido, não descarte. Não descarte. É um convite para olhar para dentro de si, para ficar em silêncio também e se ouvir. Muitas pessoas evitam o silêncio, porque o silêncio fala muito mais do que uma multidão de pessoas falando. O silêncio denuncia, mas a gente precisa sim ser confrontados pelo silêncio. A gente precisa calar para nos ouvir. A gente precisa dar mais atenção. Aquele incômodo, aquela coisinha que está machucando, aquela coisinha que está aqui dentro. Ela não é à toa. Ela é como se fosse uma semente para o seu crescimento. Não descarte o seu vazio existencial. Não descarte a sua falta de sentido. É a sua alma, o seu espírito, ansiando por se conectar com as coisas de Deus. Ore, peça orientação ao Espírito. Ouça louvores. Entregue-se ao Espírito Santo de Deus. Silencie para escutar. Porque muitas vezes não é Deus que silencia. São os barulhos dos problemas que estão mais altos do que a voz de Deus. Não permita que os problemas sejam maiores do que Deus. Eu cheguei à conclusão esses dias que Deus ele não faz silêncio. Às vezes a gente fala assim, Deus está em silêncio, e muitas vezes a pessoa fica bem agoniada em achar que Deus está em silêncio. Não. É porque o mundo está barulhento demais. É porque provavelmente os desafios que você está passando, os desafios longos que vocês estão passando, estão fazendo muito barulho. Estão ensurdecendo. E Deus está ali, porque Deus está em todo canto. O tempo todo. Até no ar que respiramos, até numa simples formiga andando no chão, uma borboleta, um pássaro, o canto de um pássaro. Quando eu saio, eu vejo os milagres de Deus o tempo todo. Agora é preciso estar atento
e sensível para isso. Então, é provável que Deus não fique em silêncio. É provável que a gente deixe que os nossos problemas falem alto demais e não escutemos Deus e não vemos Deus. Pense nisso. Eu vou encerrar porque já está bem longo. Talvez seja um dos vídeos mais longos. Tchau, até o próximo vídeo.